Olá, meus alunos. Hoje teremos mais uma aula sobre aliancismo, a quinta aula, e nós falaremos hoje sobre as três manifestações da Aliança da Graça em Abraão, em Moisés e em Davi. Nosso textuário está lá em Jeremias 30, 22, que diz: vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Nós também estamos seguindo este gráfico que você passa a ver agora na tela, onde temos ali a divisão geral da visão aliancista. Começa com a criação, onde ocorre a aliança das obras por meio dos mandatos, o mandato social, cultural e espiritual. É claro que a parte que sobressai são as obras, mas a graça de Deus está presente ali, porque Deus é gracioso para com Adão e Eva, colocando-os no jardim, concedendo comunhão, é graça de Deus. Mas o que de fato determina esse período é a aliança das obras. Depois vem o pecado, vem a queda, e aí instaura-se a aliança da graça. Os mandatos continuam, então essas obras continuam, mas agora a salvação ela se dá por meio da graça. E ela vai se subdividir em 5 alianças: a aliança adâmica, a aliança noética, a aliança abraâmica, a aliança mosaica e a aliança davídica. Aprendemos que isso é um desenvolvimento orgânico, é progressivo, ele vai acrescentando mais e mais conhecimento acerca da mesma aliança. Lembrando que no Velho Testamento havia sim a Igreja de Cristo, só que esta igreja ela se relacionava com Cristo por meio das tipologias, dos tipos, e também recebiam profecias que falavam acerca do Messias. Quando a gente fala sobre tipologia, uma das mais conhecidas é o cordeirinho que é imolado. E o que isto representa? Representa o próprio Cristo na cruz. Então eles eram salvos por Cristo Jesus, não por aquele cordeirinho imolado. A morte daquele cordeirinho em si não tinha poder para perdoar pecados, mas o próprio Cristo a quem este cordeirinho representava. E nós vimos na aula passada a aliança adâmica, ou a aliança em Adão, quando descobrimos que somos um povo. Depois temos Noé, e com Noé nós temos ali a preservação do povo de Deus, da igreja do Senhor, da igreja de Cristo, dos eleitos de Deus. Isso obviamente não apontava apenas para aquele momento imediato, mas também apontava do ponto de vista escatológico, quando na eternidade o povo de Deus será preservado com vida eterna, e os que morrem em seus pecados, juntamente com o diabo, com a besta, o anticristo e todos aqueles que se rebelam contra Cristo, aqueles que morrem em seus pecados, como eu disse, sofrerão a segunda morte, quando serão lançados no fogo que arde, no lago, melhor dizendo, que arde como fogo e enxofre. Então, povo e preservação. Hoje nós aprenderemos sobre o que de fato o Senhor revela a Abraão com relação a este povo, depois Moisés e por fim Davi. Então vamos lá, começando com a aliança abraâmica. Abraão, nós sabemos quem foi Abraão. Abraão era um homem que vivia em Ur dos Caldeus. Ele era idólatra, desconhecia completamente a Deus, ele ajudava seu pai na fabricação de ídolos, mas o Senhor Deus foi ao seu encontro. O Senhor Deus foi arrebatá-lo, dizendo que ele deveria sair daquela terra e ir para uma outra terra onde ele mostraria. Deus se revelando a Abraão. E isso, é claro, acontece com todo crente, porque não é a pessoa que vai a Deus, é Deus que vem à pessoa e se revela. Sendo essa pessoa eleita, ela vai, como Abraão, se converter e vai seguir o seu curso peregrinando sobre esta terra. Então, quais são as características desta aliança? Vejamos. Em Gênesis 17, de 7 a 10, diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Há dois aspectos aqui nessa revelação da aliança. Primeira é que o Senhor Deus vai
novamente dizer que ele é o Deus do seu povo. Só que aqui há uma característica especial. São os descendentes de Abraão. Até aqui não havia uma descendência de um pai na fé. Eram todos, obviamente, descendentes da mulher, como nós vimos no paralelo entre o povo de Cristo, descendente da mulher, e o povo ímpio, descendente da serpente. Aqui há uma revelação a mais, porque agora esse povo também é uma nação, possui um pai fundador. Esse pai fundador é Abraão. E o Senhor Deus diz que vai manter esse relacionamento com a descendência de Abraão. Ele diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Isso se aplica só a Israel no Velho Testamento? Não. Israel no Velho Testamento era a igreja, como nós somos igreja e somos o Israel de Deus. Paulo diz que nós somos descendentes de Abraão, não na carne, mas em Cristo. É em Cristo que somos descendentes de Abraão, é espiritual, é pela graça, a manifestação da graça. Cristo é descendente de Abraão, legítimo na carne, como um descendente daquele pai na fé, e nós, em Cristo, nos tornamos descendentes de Abraão. Portanto, aqui se aplica a nós. Também fala da possessão da terra. Mais uma vez se aplica o mesmo critério que foi aplicado lá em Noé. Ou seja, há uma aplicação imediata para o próprio Abraão, uma aplicação no médio prazo para os seus descendentes ali físicos, mas também uma aplicação à igreja. Ora, o texto diz assim, veja só: dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Como que isso aplica a nós hoje? Na eternidade. Nós estamos em peregrinação nesta terra, mas herdaremos essa terra com a vinda de Cristo. Esse todo o universo, incluindo o planeta Terra, será totalmente restaurado e nós teremos a possessão desta terra, como a Escritura Sagrada nos fala com muita clareza, como por exemplo lá no livro de Isaías, nós temos esta promessa. Mas há uma segunda parte nessa revelação da aliança, onde o Senhor Deus sanciona o primeiro sacramento. Interessante pensar que o relacionamento deste povo com Deus se dá também pelo sacramento. Veja só o que diz o restante do texto. Diz assim: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Queridos alunos, eu quero deixar claro o seguinte: nós vamos discutir sobre essa questão dos sacramentos no Velho Testamento, que é a circuncisão e a Páscoa, na próxima aula, certo? Hoje nós vamos apenas citar para mostrar o caráter da revelação de Deus para com o seu povo. Então nós temos aqui a instituição do primeiro sacramento, que é a circuncisão. Era uma marca visível que o povo de Deus deveria colocar sobre si. E é aplicado a quem? Ao pai fundador, a Abraão, o grande pai desta nação da qual nós fazemos parte. E aí o Senhor Deus, ele acrescenta uma visão a mais. Volto a dizer, não vou entrar em detalhes com relação à circuncisão, porque a próxima aula eu vou tratar somente sobre circuncisão e Páscoa, ao mesmo tempo batismo e Santa Ceia, certo? Então vocês aguardem até a próxima lição. O importante para nós aqui é entender que essa revelação, ela ampliou o seu conhecimento para o povo do Senhor Deus. Deus revelando a este povo preservado que ele também é uma nação e somos uma nação em Abraão. Abraão é o nosso pai na fé, ele é o pai fundador. Por isso, nós somos o Israel de Deus. Vamos seguir em frente aqui, agora falando sobre mais uma revelação, e sim, teremos a revelação de um outro sacramento, que é a Páscoa. Eu me refiro, claro, à
Moisés. E aí nós veremos a revelação de uma lei. Não vamos perder o fio da meada. Adão e Eva, um povo. Noé, um povo preservado. Abraão, um povo preservado que é uma nação. Em Moisés, um povo preservado que é uma nação e que possui uma lei. Que lei é esta? Ora, os 10 mandamentos. E o que dizem os 10 mandamentos? Vamos lá. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, né? E o Senhor acrescenta, não as adorarás, nem lhe darás culto. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do sábado para o santificar. Quinto, honra teu pai e tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho. E décimo, não cobiçarás. Temos aqui todo o resumo da lei moral de Deus. E esta lei moral, ela se estende até hoje, ela está em vigor até hoje. Isso é uma coisa muito importante de nós entendermos. Por quê? Voltemos lá à imagem e eu vou explicar o porquê desta lei estar vigorando até hoje. Vamos lá. A primeira lei diz que nós não podemos ter outros deuses diante do Senhor Deus. Isso não prescreveu. Nós continuamos sempre a colocar o Senhor Deus como exclusivo na nossa vida. Não podemos fazer outros deuses e adorar a outros deuses no lugar dele. Isso não prescreveu. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Aqui também isso não prescreveu. Nós não podemos fazer imagem e adorá-las. Aqui também está incluso o fato de que nós não podemos fazer a imagem do nosso Deus. Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo. Então fazer uma imagem, uma estátua, um desenho, um filme de Cristo é pecado. É quebrar o segundo mandamento. Nós não temos autorização para fazê-lo. Muitos dizem assim, mas fazer imagem de Deus Pai tudo bem, do Espírito Santo tudo bem, embora muita gente use aí a pomba, né? A ave, para representar a imagem do Espírito Santo. Mas nós não podemos fazer isto. Aí dizem assim, mas nós podemos fazer a imagem de Cristo. Será? Veja só, nós precisamos ver o que a Escritura Sagrada diz sobre isto. E eu gostaria de ler esse texto aqui, que está em Deuteronômio 4, de 15 a 18, diz assim: Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Ora, o que o Senhor Deus está dizendo aqui é o seguinte: vocês não viram forma nenhuma de minha parte como Deus Todo-Poderoso, por isso vocês não vão fazer nenhuma imagem que venha me representar, seja de homem, de mulher, de pássaro, como a pomba, por exemplo, né, que muitos usam para representar o Espírito Santo, ou de qualquer outro ser existente nessa terra. Mas aí muitos dirão assim, não, mas veja bem, Cristo, ele foi visto, ele de fato, ele foi um homem, sim, mas nós podemos separar as duas naturezas de Cristo? Quando nós nos referimos a Cristo, podemos nos referir só à humanidade dele, desconsiderando a divindade? Quando eu faço uma imagem de Cristo e alguém aponta para essa imagem e diz assim, ali está Jesus, como fica a natureza divina de Cristo? Há muitos textos que nos chamam a atenção para o fato de que Cristo era o Deus Filho encarnado, era o Deus Todo-Poderoso. Vejamos alguns textos. O primeiro deles está em Mateus, capítulo 1, verso 23. Mateus 1, 23. Diz assim a palavra do Senhor com relação
a Cristo. Veja só. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Já começa aí. Quando há o anúncio do nascimento de Jesus, o nome dele é Emanuel, com base na profecia em Isaías, que significa Deus conosco, Deus no nosso meio. Em João capítulo 1, verso 1, talvez seja um dos mais conhecidos, que falam sobre o fato de que Cristo é Deus, tão Deus quanto o Pai, diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está muito claro aqui. Ele continua dizendo, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Ainda em João, no capítulo 1, verso 14, diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A glória do Pai estava no Filho. No capítulo 8, verso 58, diz assim o Evangelho de João, acerca desse assunto ainda. Diz assim a palavra de Deus. Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. O eu sou que sou. Então o nome Javé, que advém dessa expressão eu sou o que sou, se aplica a Cristo. Antes de Abraão existir, eu sou, diz o Senhor. No capítulo 14, de 9 a 10, diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então eu posso fazer uma imagem de Jesus? Dizer ali está Jesus? E quando eu digo que ali está Jesus, quem está ali? De quem é aquela imagem? Algo para se pensar. A palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 20, verso 27 e 28, diz assim a palavra do Senhor. 20, 27 e 28. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. E Cristo não repreendeu por essas palavras. Ele adora a Cristo e reconhece ali a presença do Deus único, Javé, Todo-Poderoso. Paulo em Colossenses capítulo 2, versos 9 e 10, aliás, versos 1 e 15, Colossenses ainda 1 e 15, diz assim a palavra do Senhor acerca da divindade de Cristo. Diz assim a palavra do Senhor. Este, se referindo a Cristo, é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem de Deus, o primogênito de toda a criação. Então, lá em Deuteronômio, quando o Senhor diz que lá no monte não viram, agora vem a Cristo, que é a imagem do Deus invisível. Ainda em Colossenses capítulo 2, versos 9, diz assim a palavra do Senhor. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Corporalmente. Porque ali estava encarnado. Jesus era homem, 100% homem, com o físico, com uma alma, com o espírito, com o coração, mas ele também era e é Deus. Hoje mesmo, Cristo está no céu em corpo e continua sendo Deus. Ele é um homem perfeito,
no sentido de um corpo glorificado, e ao mesmo tempo é o Deus Todo-Poderoso. E em Hebreus capítulo 1, versos 3 e 4, também é um texto bastante conhecido, diz assim a palavra do Senhor: Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. E aqui o autor de Hebreus faz um jogo entre a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo. Cristo, como ser humano, teve o seu nome colocado acima de todos os anjos, mas como ser divino, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Aí eu pergunto, podemos fazer uma imagem de Cristo? Quando eu faço uma imagem de Cristo, ou quando eu vejo uma suposta imagem de Cristo, a pergunta que eu faço é: o que estou vendo? Apenas um homem? Ou Deus encarnado? Portanto, temos aqui: não farás para ti imagem de escultura. Prevalece até hoje. Voltemos lá aos mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Continua ainda até hoje? Sim, ninguém pode tomar o nome de Deus em vão. Lembra-te do sábado para o santificar. Muitos dizem que esse aqui caiu. Como caiu? Veja, Paulo diz que se você derruba um, derruba tudo. Se você desobedece um, desobedeceu tudo. Se eu digo que o quarto mandamento não tem mais serventia hoje, todo o resto cai. Essa é a estrutura teológica dos mandamentos. Por isso não. Lembra-te do sábado, e a palavra sábado vem do Shabat, que significa descanso. O problema é que na língua portuguesa, o sétimo dia se chama sábado, então isso confunde. Sábado não é domingo, mas a expressão aqui é Shabat, descanso. Então lembra-te do descanso, ou do dia do descanso para o santificar, que no nosso caso agora é domingo. Honra teu pai e tua mãe. Caiu? Não. Não matarás. Prescreveu? Não. Não adulterarás. Prescreveu? Não. Não furtarás. Prescreveu? Não. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás. Tudo isso prescreveu? Não. Esta lei continua em vigor até hoje. E é aqui com Moisés que nós temos a revelação da lei do Senhor. O Senhor Deus revelando a sua lei para o seu povo preservado, que é também uma nação e que possui uma lei. Que lei é essa? O Decálogo. Os 10 mandamentos resumem tudo. Infelizmente, não temos muito tempo para aprofundar esse estudo, mas se você ler o nosso Catecismo Maior, um dos nossos símbolos de fé, veja o que ele fala acerca de todos os mandamentos, os desdobramentos que existem. É muito, muito interessante, é maravilhoso. Portanto, esta lei, ela se aplicou a Moisés, imediatamente se aplicou no médio prazo, mas se aplica a nós que somos servos do Senhor e se aplicará por toda a eternidade. Inclusive, o autor de Hebreus diz que nós ainda não alcançamos o sábado perfeito, no sentido de um descanso eterno. Nós alcançaremos isso lá com Cristo. Ele usa essa palavra, Shabat, sábado. Então, o quarto mandamento, como os demais, está em vigor. O outro texto está em Números, capítulo 9, verso 2, onde aí temos a instituição do segundo sacramento. Diz assim: celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. Ora, o que era a Páscoa? A Páscoa representava a saída, a libertação do povo do Egito para a terra prometida. Temos aqui um povo que estava preso, agrilhoado, e o Senhor Deus os libertou, porque é o povo eleito, sua igreja amada, e leva para a terra prometida. E aí temos a instituição do segundo sacramento, que é a Páscoa, que depois Cristo mesmo diz: essa é a Páscoa no meu sangue, na nova aliança do meu sangue. Ele dá o pão e o vinho, né, dizendo:
tomai e comei dele todos, tomai e bebei dele todos, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue que é dado por vós, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Então aqui no Velho Testamento, quando eles faziam, lembrando-se do cordeirinho que foi morto e o sangue foi colocado nos umbrais, e o anjo da morte passou matando a todos, preservando apenas o povo eleito de Deus que estava debaixo do sangue do cordeiro, temos aqui a instituição do segundo sacramento. O primeiro qual é? Circuncisão. O segundo é a Páscoa. E aí, portanto, nós temos, meus caros, esse momento da revelação do Senhor para Moisés, um povo que possui uma lei. Eu repito aqui, quanto a esse assunto mais específico dos sacramentos, tanto a circuncisão quanto a Páscoa, batismo e Santa Ceia, na próxima aula ela toda será dedicada a esse assunto, tá certo? Vamos falar sobre circuncisão e vamos falar sobre batismo e perceber que é perpétuo, permanece com o povo do Senhor. E por fim, no Velho Testamento, nós temos a aliança davídica, é a aliança com o rei Davi. E aí eu quero ler 2 Samuel 7, 12, 13 e 16, compactando aqui a nossa leitura. Diz assim: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Qual é o contexto aqui do rei Davi, nesta revelação da aliança davídica? Davi queria construir um templo para o Senhor. Ele estava no seu castelo, ali passeando, aqueles corredores reais, e ele de repente olha e vê o tabernáculo, uma barraca, tremulando ao vento ali no meio de Jerusalém, e ele sente o seu coração apertado, ele diz assim: puxa, eu tenho um palácio, eu tenho uma casa, e o meu Deus mora numa barraca? Não, eu vou construir uma casa para ele. Aí o Senhor Deus diz assim: não, você não vai construir. Eu é que construirei, estabelecerei um reino, e o teu filho há de ser o rei perfeito, como ele diz, estabelecendo para sempre o seu trono. Ora, isso se cumpre quando Cristo entra em Jerusalém, todos dizem assim: bendito o que vem em nome do Senhor, bendito seja o filho de Davi, o rei. E aí temos o ministério de rei da parte do Senhor, quando ele reina sobre todo o universo. E aí temos mais um passo nesta revelação da aliança. Nós também somos um reino e temos um rei eterno que é Cristo. Então vamos aqui recapitular o que vimos até agora, dentro da aliança da graça. A aliança da graça tem início ali com Adão e Eva. Deus revela que somos um povo. Depois vem Noé, quando todos os ímpios são exterminados e somente a igreja do Senhor permanece. Ali Deus fala da preservação e fala inclusive da segunda morte dos ímpios que morrem em seus pecados. Isso não significa dizer que na eternidade os ímpios com Satanás, seus anjos, serão aniquilados. Essa é uma doutrina, uma heresia chamada aniquilacionismo. Não. Eles permanecerão na morte eterna, sofrendo eternamente debaixo da ira do Senhor. Mas nós seremos preservados. Depois nos deparamos com Abraão. Aí temos uma nação, temos um pai fundador e somos uma nação. E ali Deus institui o primeiro sacramento. Depois então vem Moisés. E aí o Senhor revela a sua lei. Um povo preservado que é uma nação e que possui uma lei. Os 10 mandamentos que até hoje vigoram sobre nós, inclusive o quarto, guardar o dia do Senhor, o Shabat, o dia de descanso. E por fim, com Davi, quando Deus diz que vai edificar uma casa. Uma casa. E quem de fato quem é esta casa? É Cristo. Cristo é o templo.
e faz de nós templos, porque quando estamos em Cristo Jesus, somos parte desse templo, como pequenos tijolos que formam este santuário que abriga a presença de Deus e de seu Filho bendito por meio do Espírito Santo. Que coisa linda! Veja só como as coisas se encaixam. Como é somente um povo, uma só promessa, uma só aliança, uma só graça. Tudo com o desenvolvimento histórico necessário, onde Deus revela acerca do seu povo. Ora, lembramos de Ageu, quando aquele profeta fala sobre a edificação do templo, quando eles, depois, voltando do exílio, tentaram reconstruir o templo, ficou um templo remendado, meio feio, e os mais velhos, quando lembravam da glória do templo de Salomão, choravam, enquanto que os mais novos se alegravam por ter ali um templo, mas era um templo remendado, e o povo dizia, puxa, mas que templo feio para o nosso Deus. Aí o Senhor Deus usa Ageu, ele diz, não, há de ser edificado um templo maior que o de Salomão. E é claro que esse templo não se referiu apenas ao templo de Herodes. Como eu disse, há uma aplicação histórica, mas também se aplica a Cristo quando ele mesmo olha para o templo e ele se coloca como o templo perfeito de Deus. E quando nós estamos em Cristo, nós também fazemos parte deste templo perfeito com a habitação do Deus Todo-Poderoso. Bem, meus alunos, nós ficamos por aqui. Na próxima aula, se o Senhor Deus quiser, nós trataremos sobre os 2 sacramentos no Velho Testamento e sua continuidade no Novo Testamento: circuncisão, batismo, Páscoa e Santa Ceia. Então, até lá e que Deus nos abençoe.